Olá, eu cumprimento você que está em casa com a graça e a paz do Senhor Jesus e queria te dizer que esse é mais um momento que o Senhor preparou para você. Hoje Ele tem uma mensagem para você, Ele tem algo para falar ao seu coração, algo para despertar aí dentro de você. Todos nós sabemos que o Senhor quer de nós é o ide, né? Que a gente sempre ouve falar, ide e pregai o Evangelho. Mas muitas vezes a gente não entende como. A gente acha que tem que mudar, tem que fazer coisas mirabolantes para pregar o Evangelho. E às vezes o Senhor espera que você fale para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para as pessoas que estão aí do seu lado. Tem pessoas que realmente largam tudo, abrem mão de tudo, deixam a sua casa, deixam a sua parentela, como a palavra de Deus nos fala, para fazer isso, para cumprir a vontade de Deus. Mas essas são pessoas escolhidas, pessoas que o Senhor separou para isso. E hoje a gente vai conhecer o testemunho de uma dessas pessoas. E você vai ver que essas pessoas que fazem a diferença vão ensinar você que está em casa a fazer a diferença também aí dentro da sua casa. Ele veio de outro continente para fazer isso aqui na nossa cidade. Mas você pode fazer com o que você vai aprender com ele aqui hoje aí na sua casa. Você pode fazer a diferença aí na sua casa, na sua rua, no seu prédio, no seu bairro. É só cumprir aquilo que o Senhor te pediu, que é ir e pregar o Evangelho. Hoje a gente vai estar contando aqui o testemunho do pastor Thomas. Oi, pastor, a paz do Senhor. Paz do Senhor e boa tarde. Sim, eu estou muito feliz de receber o Senhor aqui. Tanta gente me falou da sua história, tanta gente me falou do testemunho do Senhor. Amém. E eu não conhecia antes da nossa conversa inicial aqui. Então eu queria dizer que o Senhor seja muito bem-vindo, que Obrigado. Deus te use de forma poderosa aqui hoje. Amém. Para que o Senhor possa falar o que Ele colocar no seu coração. Amém. Pastor Thomas, eu acho que as pessoas estão vendo aqui o início da nossa conversa e eles já estão notando que o Senhor tem um sotaque, um sotaque diferente, né? Da onde vem esse sotaque? Quem é o Thomas? Da onde veio esse sotaque, pastor? Eu sou da terra do canguru, da Austrália, de outro continente. Na Austrália agora já está em quarta-feira, mais ou menos 3 horas da madrugada. 12 horas de diferença, mais ou menos. Foi fundado por Inglaterra, então a nossa língua é inglês. E então eu fui criado lá e quando eu cheguei no Brasil eu já era adulto, 28 anos. Pastor, mas lá na Austrália, o senhor nasceu num lar cristão ou não? Como que foi essa experiência? Como que foi a sua conversão, pastor? É meio engraçado. Minha resposta seria sim e não. Minha mãe sempre teve um contato com a igreja e eu creio que tinha uma experiência. Meu pai não. Meu pai estava aberto, mas nunca abraçou. Eu fui criado numa igreja metodista até mais ou menos 15 anos, aí eu larguei, fui para o mundo, era motoqueiro, tinha 9 acidentes em 9 meses, estou vivo pela graça de Deus e realmente eu baguncei a minha vida. E veio na igreja, a igreja que eu conhecia, que eu visitava, e um grupo de jovens me convidou de ouvir um missionário médico da Indonésia. Ele é australiano, mas trabalhou em Indonésia. E por incrível que pareça, bem mais tarde, foi ele o médico que, quando minha filha nasceu na Austrália. Então ele era missionário e aquela noite ele fez um apelo. Eu já estava meio insatisfeito com a minha vida, baguncei a minha vida, realmente eu fui para o mundão mesmo e eu furtava coisas, de muito acidente de moto, fiz quase, naquela época, nos anos 60, fim de 59, fiz
quase 200 quilômetros, 190 quilômetros por hora numa moto. Meu Deus! Brincando com a morte. Eu zombava até de Deus. Pegava uma vez o pacote de sabão em pó e falava: Deus vai te lavar mais branco do que neve. Zombei. Mas por isso a graça de Deus é muito grande. É verdade. É muito grande. Então, aí aquela noite eu tinha um experiencial com Jesus e logo depois fui eleito presidente da mocidade. E aí o desejo de servir a Deus, mas mais com pessoas, motoqueiros, pessoas que estavam bagunçando a sua vida. Aí eu fui para um seminário. Aí Deus me chamou para obra missionário, que eu achei seria África, um país chamado Ghana, a África Ocidental, não Oriental. Eu acho que sim, ocidental, não sei. Minha geografia é péssima. E então, aí Deus fechou a porta e abriu a porta no Brasil. E a maneira que Deus abriu, eu estava lendo a Bíblia devocional e veio de um versículo em Gênesis que falou, eu estando no caminho, o Senhor me guiou. E em Isaías, no mesmo dia, li um versículo em Isaías: ouvirás atrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele. E aquela semana eu comecei a pensar sobre o Brasil. Vi artigos sobre o Brasil, cartas de oração da nossa missão, a missão que eu pertencia naquela época, a missão Amém. Então, e de repente eu pensei, 2 mais 2 é 4. Ouvirás a voz de trás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então pensei, eu estou ouvindo a voz do Brasil. A missão achou estranha, porque eu sempre queria ir para a África. Mas tem muita África no Brasil. Nós temos Bahia. Os baianos vão me perdoar. Mas Deus sabe. Mas o único lugar que aprendi, Carolina, é que o único lugar que está é dentro, no centro da vontade de Deus. Amém. Não tem muito este lugar geográfico. Para ser missionário, deve ir para outro país, não. O que é, pastor, ser missionário? Quando isso começou a arder no coração do senhor, o que o senhor sentiu? Começou realmente quando eu estava como líder da mocidade da minha igreja, que era uma igreja metodista, e eu vi, porque eu sei como eu baguncei minha vida. Então eu sempre tinha o interesse de ajudar pessoas que não tinham um rumo na vida, que não sabia. Eu larguei a escola logo, depois eu precisava voltar. Realmente eu baguncei a minha vida. Não fiz coisas tão erradas, mas baguncei a vida. Então, quando eu converti, eu sempre tive um desejo de ajudar pessoas. Eu sempre, talvez por minha personalidade, mais sanguíneo, mais para fora, então gostei muito de ajudar pessoas, sempre quis ajudar pessoas, então eu acho que foi mais isto, e depois Deus mostrou o lugar geográfico, mas minha ideia foi ajudar pessoas. E quando o senhor chegou no Brasil, o senhor veio assim, com a cara e com a coragem, não conhecia sabia nada, nem obrigado. E provavelmente eu falava obrigada, porque o português, o masculino e o feminino mata o estrangeiro. E o senhor chegou aqui como? O que o senhor fez no Brasil logo que o senhor chegou? Ok, a missão obriga a pessoa, primeiro ano, ou 10 meses ano, só fazer estudo de língua. Aí eu morei como uma família no bairro de Floresta, em Belo Horizonte, então bem perto da Igreja Batista de Floresta. Então eu fiquei 1 ano, fiz amizade lá, fiquei 1 ano
mas aprendendo a língua e saindo como um bom grupo de jovens. Nós íamos em Venda Nova, que quase nem existia, casas muito ruins. Então, eu aprendi mais através da igreja da Floresta. E depois de um ano, eu fui para fazer um estágio como a Missão Amém, numa igreja em Manga. Aí, tão diferente. Manga não tinha nada. Manga é Minas? Minas, no norte de Minas. O único médico morava na fazenda e não ia no centro. Não tinha. O dentista foi o pastor australiano que aprendeu por correspondência de arrancar dente. Eu brinco que eu fui anestesia dele. Eu segurava as pessoas e ele arrancava dente. Ele calculou 15 mil dentes ele arrancou. E eu segurando as pessoas. Meu Deus. E aí, assim, lá em Manga, segurando as pessoas, começou esse trabalho missionário. Sim. Nós tivemos um barco indo sempre para lugares chamados a Praia Matiz Cardoso. E foi interessante. Depois que ele saiu, eu não sabia muito de barco. Então, uma rapaz me ajudava. E uma noite não podia. Fui sozinho. E quebrou a hélice. Nossa. E quando eu fui pegar o remo, alguém tinha roubado. Meu Deus. Eu tirei a roupa e pulei na água, peguei o corrente do barco e levei o barco nadando como uma mão. Quando eu cheguei ao porto, eu desmaiei. De cansaço. Mas Deus, porque eu não podia perder, o barco era da igreja, eu não tinha dinheiro de comprar outro barco. Missionário tem umas histórias bem interessantes, né, pastor? Sim. E de Manga, e aí? De Manga, depois de Manga, eu fui para aqui perto, Cachoeira da Prata, que naquela época era Cachoeira dos Macacos. Então pastoreei uma igreja lá, também visitando toda a região aqui, naquelas regiões de Cachoeira da Prata. E depois disso, eu fui para... casei, lá minha esposa de lá, casei. Aí eu fui para a Austrália para fazer missões, visitando as igrejas, contando tudo sobre o Brasil. E quando eu voltei, eu fiz uma pesquisa em norte de Minas e Bahia para saber onde eu ia para fundar um trabalho. E foi em Espinosa, 10 quilômetros antes de Bahia. Aí eu fundei uma igreja ali. Aí eu trabalhei por 2 ou 3 anos, 4 anos em Espinosa. Que foi à frente dessa igreja. À frente desta igreja. Como que era o nome da igreja? Era Igreja Evangélica Missionária. Amém. E aí, depois desses 4 anos, porque a vida de um missionário, né, pastora, ela não para, é aqui, ali, e depois dessa igreja? Eu já morei em uns 15 casas no Brasil. Depois eu fui para, depois de Espinosa, aí eu fui para Janaúba. Aí eu comecei um pouco esse trabalho que eu gosto. Comecei a aplicar cursos por correspondência, cursos bíblicos, usando alguns livros, chamados livros por extensão, da Igreja Batista, da Convenção Brasileira e da Igreja Presbiteriana. Livros especiais para você fazer o curso por correspondência. Você respondia perguntas, embaixo da próxima pergunta tinha resposta da outra pergunta. Então, e ali eu comecei a gostar de dar conselhos, ajudar pessoas. E ali eu fui para Montes Claros, para um centro de aconselhamento, e que trabalhava com viciados de drogas, alcoólatras
pessoas, especialmente esta área de depressão, pessoas, trabalhei muito com casais separados. Então, aí eu trabalhei em Montes Claros, trabalhei como um seminário só de missões, mais de missões, da Missão Amém, mas o meu trabalho principal foi com viciados de drogas, alcoólatras. Eu fui ameaçado de morte por traficantes. Eles telefonavam a minha esposa, falando que Drácula vai chupar o sangue dela, que vai me fuzilar. Então, experiências, mas eu sempre gostei. Trabalhei 12 anos em Montes Claros com viciado de drogas. Pastor, e como que o senhor veio parar aqui em Sete Lagoas? É a história. Minha esposa teve muito problema com asma. Em Montes Claros piorou. Não sabemos por quê. Não foi só o calor. Algo no ar. Eu não sei quem foi. Então, aí foi engraçado. Eu trabalhei com muita gente problemática. E minha filha, mais ou menos 17 anos, falou: pai, muito bom. Você salva vidas. Você está salvando viciados, alcoólatras, meninos de rua. Está deixando mamãe morrer. Meu Deus. Morrer de problema asma. de saúde. Aí a mulher falou: vamos embora. Vamos embora. Então, minha esposa morava em Cachoeira, perto de Sete Lagoas, que é cidade grande, que tinha este trabalho com menores infratores. Precisava de uma cidade assim, né? Que eu trabalhava com menores infratores. Fui presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, Montes Claros. Ajudei a fundar o Conselho Tutelar. Então, aí eu pensei: então vou para lá. Pastor, nós vamos fazer um intervalo rapidinho e aí a gente volta para contar como que foi a sua vida aqui. Amém. É bem rapidinho. Amém. Olá, nós estamos de volta contando o testemunho do pastor Thomas e como o chamado missionário alcançou. Pastor, então o senhor veio para Sete Lagoas pensando na saúde da sua esposa, atendendo a um pedido da sua filha, né? Mas aqui, o senhor já tinha essa preocupação com crianças de rua, com esse trabalho que o senhor já fazia em Montes Claros, Fazia em Montes Claros. Eu conheci a secretária de toda esta área do menor infrator de Belo Horizonte. Então ela foi lá, fez uma palestra para nós. E eu falei: olha, eu estou indo para Sete Lagoas. Ela falou: que pena. Eu falei que eu vou sair de Montes Claros. Ela falou: que pena, pastor. Eu falei: mas eu vou para Sete Lagoas. Melhor ainda. Nós temos um lar chamado a CIA, Centro de Integração Adolescente. Você vai lá. Então, quando eu cheguei aqui, fiquei sabendo, através de pastor Eli, da Igreja Batista de Betel, naquela época, que tinha um grupo dando uma assistência lá. Então, eu fui lá com eles, e depois a igreja não podia continuar, então eu continuei. Alguns deles ficaram com minha equipe. Eu fiquei 10 anos com eles. E não foi só tendo cultos. Porque eu precisava sentar, como Ezequiel falou na Bíblia. Eu sento onde eles assentem. Então, eu brincava com eles, jogava bola com eles, sentava, fazia uns brincadeiras com eles e aprendi de amá-los, apesar de tudo que eles fizeram. Porque é uma turma pesada. Imagina. Muito pesada. Então, naquela época, eu fiquei 10 anos amando eles, brincando com eles. Graças a Deus, vários converteram, mudaram as suas vidas. E durante este período, aí veio uma turma de Belo Horizonte com a possibilidade de abrir um seminário chamado Seminário Bíblico Mineiro, fundado por ingleses, muitos anos atrás, e através de Reverendo Moisés, pastor da igreja,
presbiteriana, nós decidimos, foi pastor Moisés, pastor Alcides, a minha pessoa, e pastor Jackson, da Primeira Batista, fundamos ali. 2 anos, um ano ou 2 anos depois, tão novo, pastor Moisés faleceu. Puxa. Aí eu peguei, fui convidado por Seminário Bíblico Mineiro de ser o diretor. Fiquei 20 anos como diretor e professor. Tinha uns alunos, e um aluno que vai estar aqui, com a gente vai estar hoje. aqui daqui um pouco, chamado pastor Marcelo, gente boa. Oh, deve ter passado muita gente boa por lá. O senhor muito. tem ideia de quantas pessoas passaram Eu esses deveria 20 ter anos? muito mais do que 100. Uau. Muito mais do que 100. Talvez uns 200. Acho que só de formar já deu mais do que 100. Quase 200. O senhor acha, pastor, que há uns anos atrás as pessoas tinham mais sede, buscavam Sim. mais pelo conhecimento? Sim. Porque fazer um seminário não quer dizer que você vai virar pastor, Não. mas quer dizer que você vai se aprofundar na palavra do Sim. Senhor, na vontade de Deus para Sim. sua vida, né? Sim. E hoje o senhor acha que isso está diferente? Sim, eu acho sim. Eu acho que até quando eu cheguei no Brasil, havia um fervor, um evangelismo, um desejo de levar Deus. Nós estamos na era do conformismo. E eu acho que as igrejas precisam cuidar muito. Nós estamos muito conformados com o que está acontecendo. Não tem jeito mais, então vamos deixar do jeito que tá, que é melhor do que nada, né? Sim, eu creio que sim. Mas eu creio que o seminário foi uma bênção. Vários dos nossos, eu não gostaria de mencionar nomes porque eu vou esquecer muito, mas pastor Farias, Deus é fiel, pastor, e toda a família dele, Sim, pastora Maria Helena, todos os irmãos né? dele, pastor Antônio Carlos, da Olha. Igreja Batista Manaim, pastor Marcelo, da Igreja Batista El Shaddai, e muitos pastores que hoje, pastor Ricardo, da Igreja Batista Emmanuel. Muitos líderes, né, pastor, que Sim. hoje estão à frente de igreja. A pastora Bruna, que também está sempre Sim. aqui com a gente no programa. Foi minha né? aluna e também professora. Olha só. Sim. E eu, pastor, enquanto o senhor esteve à frente porque não parou, né, ali. Não. Tem muito mais coisa. Mas enquanto o senhor esteve à frente lá do seminário, o que o senhor pode falar para quem tem esse desejo de fazer um seminário? Sim. Realmente vale a pena? Sim. Porque às vezes a pessoa não tem disponibilidade de sair de Sete Lagoas por vários motivos, mas ela pode fazer o seminário aqui Sim. mesmo? Vai valer a pena? Pode. Eu creio que vale a pena. Estou olhando para as pessoas agora. Eu creio que vale a pena, sim. Eu tive muitos alunos que nunca tornaram pastores, nunca tornaram reverendos, missionários, pessoas que voltaram para a sua igreja ou suas igrejas. E os pastores foram ajudados de uma maneira espetacular. Muitos dos nossos alunos são uma bênção nas suas igrejas. Amém. E eu creio que vale a pena de estudar. Não precisa ser missionária, pastor, mas pode ser o melhor obreiro, preparando para servir melhor a Deus. Glória a Deus. E depois do seminário, pastor, o que mais que aconteceu na sua vida aqui em Sete Lagoas? Recentemente eu tenho continuado dando algumas aulas no Astefim, ligado com a Igreja Batista Central, e estou ajudando muito a presbiteriana na área de ensino, como especialmente escola dominical, como adultos, e especialmente como uma associação, como capelão. Nós temos uma escola chamada Semente de Saber para crianças, e nós temos um grupo que sai na rua levando famoso sopão, só que hoje é arrozão, e tem outros trabalhos que a igreja faz, indo em locais, já trabalhamos com hippies,
Então, eu estou mais ou menos como capelão. Eu estou entrando muito agora na capelania. Eu sou capelão do 4GAI, voluntário dos evangélicos. Então, eu estou muito nesta área agora, na área de capelania, que eu gosto muito, e dando palestras nas escolas. É uma nova área que eu estou gostando muito de dar palestras, especialmente sobre limites. O dia que nós nos encontramos, o senhor estava justamente saindo de uma escola pública daqui de Sete Lagoas, sim, né? Arthur Bernardes. Do Arthur Bernardes, onde o senhor tinha ministrado uma palestra. Sobre limites. Isso mesmo, e o que hoje em dia é muito necessário e muito difícil, né? Sim. E pastor, quando o senhor olha para trás, assim, esses 46 anos aqui no Brasil, quando o senhor olha para trás, o senhor saiu da Austrália muito jovem, na cara e na coragem, quando o senhor olha assim para trás, a sua trajetória, valeu a pena? Valeu a pena. Eu sempre falei, eu não trocaria. Eu trabalhei como pintor e decorador para o governo, tinha carro zero, não é meu dinheiro, mas eu não trocaria nada. Eu já vendi no Brasil até uma única televisão que nós tivemos para comprar um mês de feira, mas eu não trocaria nada. E quando eu olho para trás, o que eu vejo? Aquela graça, aquela misericórdia. Eu penso como Deus me tolerou. É uma frase nova, como Deus me tolerou, verdade, como Deus me tolerou, meu Deus. E pastor, o que o senhor falaria? Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão em casa e que tem esse desejo missionário, que às vezes acha que tem que ir para um outro país, igual o senhor fez, ou que tem que fazer e acontecer e fazer uma coisa extraordinária. O que o senhor pode falar para essas pessoas que têm vontade de fazer algo mais, mas que ainda estão ali presas por algum motivo, dentro de casa, na sala ou no banco da igreja? O que o senhor pode falar para elas? O que eu gostaria de dizer que missões é simplesmente servir a Deus, onde Deus te coloca. Eu fui missões estrangeiros, mas missão é fazer missão, é ajudar as pessoas na rua, pregar para as cadeias. Como eu falei, trabalhei muitos anos com presos, com menores, infratores. Então, eu creio que é fazer missão, é desejar de ser usado por Deus. Eu acho que nada pior de ser um crente, um salvo, um redimido, e desculpe, queridos, de ser inúteis para a obra de Deus. Eu creio, Carolina, que como nós precisamos ser servos, servir a Deus, de sair dos nossos bancos, do nosso conforto, zona de conforto, e servir a Deus. E todo mundo pode fazer isto. Para mim, todo crente é missionário. Todo crente precisa amar, servir a Deus e se dar. Para terminar, eu fico muito preocupado eu não estou contra, por exemplo, a doutrina da prosperidade. Eu sei que Deus nos prospera, mas eu fico muito preocupado do eu. Tudo deve girar em torno de mim. Eu devo engordar. Tudo para mim. Eu quero isto de Deus. Deus me dê, Deus me dá. Dá-me, Deus. Onde eu acho que, como Deus falou para Abraão em Gênesis capítulo 12, seja ou ser tu uma benção. Eu acho que nós estamos precisando, queridos, de ser uma benção para Deus. É verdade. Deixar a gente ser usado, né, pastor? Buscar a face e não a mão. Sim. Hoje a gente quer muito o que Deus pode fazer por nós, mas não o que Deus é.
Dificilmente a gente busca Deus por quem Deus é. E é isso, né? Jesus tem que ser o centro. E hoje a gente está sendo o centro, e não Jesus. A prosperidade está sendo o centro. A gente... Coisas. Sim, você bate o joelho no chão para pedir um carro novo, mas não bate para pedir que você consiga perdoar o seu irmão, que você tenha uma vida santa, né? Que você possa viver segundo a palavra de Deus. Sim. Essas coisas hoje em dia estão se perdendo, né? E eu creio que, e aí o senhor me corrija se eu estiver errado, mas até nisso também, a busca pelo conhecimento através de um seminário, fortalece esse evangelho verdadeiro na gente. Sim, né? me prepare, porque lá fora não é fácil, não. Sim, eu imagino. Trabalhar com pessoas que vão me vão rejeitar Jesus, pessoas que têm uma vida bagunçada, não é fácil, não. Eu imagino. E assim, pastor, os contatos do senhor apareceram aqui no nosso vídeo, o WhatsApp do senhor. Sim. Quem quiser entrar em contato para convidar para ministrações, para convidar para palestras em escolas, né? Totalmente à disposição. Glória a Deus. Eu não quero aposentar, não. Nem se eu tô muito novo. Eu quero morrer como sapatos. E sapatos gastos, né? Gastos. Verdade, sapatos gastos. Pastor Thomas, foi uma honra ter recebido o senhor aqui. Muito obrigado, Karen. Eu creio que muitas vidas serão impactadas, porque às vezes o que parece tão simples é justamente o que a gente está precisando ouvir, né? Sim, amém. Porque Deus é simples, né? Simples. É verdade. Amém. Eu convido o senhor a estar aqui com a gente quantas vezes o senhor quiser. As portas estão abertas para o senhor. Vamos colocar na cabeça desse povo a importância de fazer um seminário, de buscar conhecimento, de crescer. Eu quero estar assim. Quando o senhor quiser. Amém. E você que está em casa, você pode assistir esse testemunho quantas vezes você quiser. Pode compartilhar com alguém que você sabe que tem esse desejo de fazer missões, de fazer a obra de Deus. É só você entrar no portal da Revista Aliança, no www.revistaliança.com.br e compartilhar com um amigo. Agora a gente vai para um intervalo rapidinho e hoje a gente volta com o quadro do Coração do Pastor. É rapidinho. Olá, estamos de volta e agora com o quadro do Coração do Pastor. Na semana passada, o pastor Marcelo falou pra gente um pouquinho sobre a principal arma para vencer a depressão. A arma que o Senhor Jesus usou para se libertar, para ficar livre de todo o sofrimento e angústia que ele estava passando. E essa arma é a oração. Agora hoje a gente vai abordar um tema diferente aqui no quadro. É uma pergunta, na verdade. Onde está o seu verdadeiro eu? Você sabe? Quando ele me falou o tema de hoje, eu fiquei curiosa. Então, oi pastor, seja bem-vindo. Obrigado. Que pergunta é essa? Onde está o seu verdadeiro eu? Esse é o problema de, vamos dizer, 7 bilhões de pessoas que existem no mundo. Né? O que nós vamos falar um pouquinho hoje, né? Sem conseguir, sem dúvida nenhuma, esgotar esse assunto. Esgotar o tema, né? Mas vamos começar a falar onde está o seu eu, né? Onde está o seu eu? Você que está aí linkado com a gente, está aí ligado com a gente. Onde está o seu eu? Você sabe onde está o seu eu? É uma pergunta, assim, complicada, né? Foi a mesma pergunta que Deus fez para Adão. Onde tu estás? Quando Adão pecou. Nossa. Né? Onde estava Adão? Geograficamente, Deus sabia onde estava Adão. Sim. Né? Mas ele queria saber onde estava o eu de Adão. Esse é o problema da humanidade. É por isso que nós entramos nos conflitos emocionais. É por isso que sempre nós nos metemos em conflitos emocionais. Por isso que a gente se esconde? Por isso que a gente se esconde, por isso que a gente aceita rótulo. Tem muita gente que está nos assistindo hoje que não é o que é. Que as pessoas falam que é, né? As pessoas falam com você o que você é, você acaba sendo aquilo para ficar prestando conta para aquela pessoa, ou para sua família, ou para os seus colegas de trabalho. Eu lembro um dia que eu estava viajando com um líder de missões do estado de Minas Gerais. São 853 municípios. Aí ele dirigindo assim, tranquilo, eu falei com ele assim, pastor Helder, deve ser muito difícil essa sua missão, liderar missões em Minas Gerais com 853 municípios. Ele dirigindo assim, Carol, ele nem pra mim, ele olhou, ele falou assim, não, é fácil. E eu fiquei calado no carro, falei, meu Deus, eu tô com um homem precioso demais aqui do meu lado, porque eu quiquei a bola pra ele sem querer, pra ele enaltecer o trabalho dele. Mas ele não trabalhou em cima do rótulo dele, de líder de missões do estado de Minas Gerais. Ele simplesmente agiu normalmente. Não, é fácil, é simples.
Não é difícil, não. Então as pessoas quicam a bola pra gente e a gente vai, entra nesse rótulo e depois não consegue voltar porque perde o caminho. Lembra do Joãozinho e Maria? Jogou pãozinho na estrada? Nós nem pãozinho julgamos. Porque o pãozinho os passarinhos comeram e eles não conseguiram achar o caminho de volta. Nós nem pãozinho jogamos. Nós vamos embalando naquilo e as pessoas vão nos rotulando positivamente ou negativamente e nós vamos achando. Quantas vezes o pai chama o filho de mulherzinha? Né? Aí ele cresce e é homossexual. Né? Ele não queria ser aquilo, mas de tanto o pai falar, ou então você, eu posso usar os termos que as pessoas falam aqui? Sim, pode. Você é uma piranha. Né? Aí quando a menina começa a ser namoradeira, né? Não é porque ela queria ser namoradeira, na verdade ela queria ter um marido e casar. Não tem esse termo chulo que as pessoas usam aí, choca às vezes essas palavras, mas é isso que as pessoas falam, é isso que eu escuto no gabinete. Meu pai falou que eu era uma piranha, né? E eu fui por braço de um tanto de homem, né? E piranha parece que no popular é uma moça que fica com um tanto de namorado. E até por uma questão, tipo assim, eu amo meu pai, quero que meu pai goste de mim, então eu vou ser o que ele quer. Pode ainda também. que inconsciente, Pode né? pode também. Ou então para descontar a raiva. Aí nós somos cheios de rótulos, entende? Cheio de rótulos, ou um rótulo que colocaram em nós. Né? Esse menino é muito inteligente, aí esse menino chega até o suicídio, porque ele começa a tirar nota ruim. E às vezes perde um ponto, né? Perde um ponto, um só se e acha deprime, porque acha que não sou mais. tem que ser aquilo. Né? Então por isso eu pergunto, onde está o seu eu? Onde está o meu eu? Né? E esses rótulos, pastor, eles podem ser colocados por nós mesmos? Por nós mesmos, E pelos por amigos e principalmente por familiares. Então são rótulos degradantes, né? Igual como esse que eu citei, usei essas palavras aqui, mas assim, de forma bem técnica, né? São chulas, mas porque precisou ser usado, não é do meu vocabulário, creio que nem do seu, mas é do vocabulário popular, se referindo a esse tipo de pessoa. Né? E essas pessoas, às vezes, são essas coisas sem querer ser. E porque familiares rotularam. Né? Você é muito inteligente, fora de série. O menino não gosta daquilo. Não quer aquilo. Você que está me assistindo aí, qual rótulo colocaram em você? Onde está o seu verdadeiro eu? Quem é você quando você está sozinho? Essas são perguntas que a gente devia fazer. Será que eu estou sendo aquilo que eu sou? Porque, na verdade, Carol e os amigos e irmãos que estão aí ligados com a gente nesse programa, tem um problema muito sério. As pessoas conhecem de nós aquilo que nós apresentamos. Mas e o resto de nós? E o resto de nós? Você me conhece, mas você conhece só aquilo que eu apresentei para você até hoje. Você nunca teve acesso ao meu subconsciente ou ao meu consciente. Sim. Você nunca teve acesso. Você não sabe. Por exemplo, você é uma pessoa, eu sei que você é uma pessoa querida aqui nessa cidade, principalmente pelas igrejas, né, e tudo. E sei lá. Eu sei, você navega e trafega nos corredores de todas as igrejas aqui e tudo. E eu sei que conhece as suas filhas, sei que você cuida bem delas e pelo menos se esforça para isso. É uma mulher de Deus você. Agora, você deixaria eu colocar como eu já disse um dia, um pendrive na sua mente e gravar tudo que você pensou hoje e colocar aqui para todo mundo assistir? Pastor, há um tempo atrás não. Hoje eu acho que eu deixaria. Deixaria? Mas Jesus Tudo? Não, eu deixaria. Hoje eu deixaria. Mas é Jesus por ir, pastor, porque de mim não sairia nada que presta. Eu tô falando isso. Jesus por Será ir. que você não teve uma decepção hoje? Será que você não pensou errado de uma pessoa hoje? Você talvez nem sabe que você pensou errado. Às vezes a gente nem nota que tá pensando errado, né? Essa que é a Carol. Nós gostamos de conhecer todos os pontos turísticos de Sete Lagoas, todos os bons restaurantes de Sete Lagoas, todas as boas igrejas de Sete Lagoas, todas as melhores pessoas de Sete Lagoas nós queremos conhecer, mas esquecemos de conhecer o nosso eu. Nós precisamos de fazer uma viagem dentro do nosso eu. Isso não é uma coisa do outro mundo, viagem astral, não tem nada disso. É você se conhecer. Veja bem, os cientistas usam um dinheiro assim absurdo e incalculável, né, para poder descobrir o que está lá no espaço.
o buraco negro, as galáxias, os planetas, não é assim? Um dinheiro absurdo, não tem como calcular o que já foi gasto para sondar o espaço sideral. O homem conhece mais o espaço do que a si mesmo. Verdade. Não gastou nem um décimo desse dinheiro para conhecer a si mesmo. Você já deve ter falado, eu já falei aqui em outras oportunidades, que a medicina utiliza aí de campanhas contra a prevenção de um monte de coisa, de doença, mas não há prevenção de doenças psicológicas. Sim. Não há uma prevenção do que o eu pode fazer. Quando detectamos que uma pessoa é um psicopata, ele já aprontou. Fez o que tinha que fazer. Aí descobriu através daquilo que ele era um psicopata, mas tem mecanismo da psicologia que descobre. Aí as pessoas falam assim, fulano de tal não é um ser humano. Olha o que ele fez. Ele é um ser humano sim, porque aquilo ali é coisa de ser humano. Mas tem tratamento. É só a gente começar a conhecer o eu. O problema nosso é que nós somos muito políticos. Nós mostramos para as pessoas só aquilo que nós queremos que elas saibam. E aí o resto de nós? É isso que eu pergunto para você que está aí assistindo. E o resto de você? O resto de você está fazendo você sofrer. O resto de você está fazendo você sofrer. Porque você não procura conectar e saber onde está o seu eu. Quando Jesus perguntou, Adão, onde tu estás? Onde está o seu eu, Adão? Você loteou, porque às vezes nós loteamos de acordo com as circunstâncias. Entende? Chorar com os que choram e sorrir com os que sorri não é hipocrisia ter duas caras, não. É você chorar com o que chora e sorrir com ele também. E sorrir com o que sorri e chorar com ele também. Porque a vida não é só sorriso, também não é só lágrima. Hoje, no dia que esse programa está sendo gravado, nesse momento, está acontecendo uma das piores tragédias do esporte, né, na aviação. Verdade. Né? E para mim falar disso é mais difícil que você, que eu sou do futebol. Sim. E o Caio Júnior eu conheci pessoalmente. Doeu muito, né? E logo depois dessa notícia eu tive 2 velórios na minha igreja, hoje. Meu Deus. De 2 famílias diferentes, mas 2 famílias que são ovelhas daquele aprisco no qual eu sou responsável. Eu fiz lá, dei um caixão aqui e outro aqui, na mesma capela. E eu tentando confortar as 2 famílias. Entendeu? Aí eu falo com o pastor Helder, né? Você pergunta a mim, é fácil? É fácil, Carol. Porque eu sei onde está o meu eu. Você acha que meu coração não está abalado pela tragédia? Uma tragédia terrível, né? Do acidente aéreo. E também do que eu vi as famílias ali, de pessoas que eu amo, sofrendo. Né? Mas eu sei onde está o meu eu. Mas como que a gente faz isso, pastor? Como a gente faz para descobrir onde está o meu eu? Jesus é o mestre dos mestres. Um amigo enquanto eu estava esperando o programa aqui, né, a minha parte, um amigo me passou a mensagem, né, do acidente e falou assim, que isso, pastor? O que o senhor me fala disso? Eu falei, a única coisa que eu tenho para te falar é que Deus é bom. Só isso. Deus é bom. Diante de uma tragédia, Deus é bom. Deus é bom, Ele continua bom. Então, o que eu te falo quando nós nos sintonizamos, lembra que eu falei para você que está nos assistindo, eu falei, olha, Jesus orava para saber quem Ele era. Jesus orava para saber quem Ele era. Para lembrar de quem Ele era. O Pai e Ele mesmo, que Ele era Filho de Deus. Isso aí é uma sintonia. Sim. Veja bem, nós vivemos perdidos dentro de nós mesmos. Jesus não andou perdido dentro dele mesmo. Porque ele tinha mecanismos que faziam com que ele sabia quem ele era. Você tem mecanismo, eu tenho mecanismo para saber quem eu sou. Para que eu não vá lotear minha alma de acordo com as circunstâncias que acontecem. Senão eu vou ter problemas seríssimos. Porque no mesmo dia a gente tem vários tipos de situações diferentes. Mas a gente tem que estar centrado, nós não temos que ir na situação. O problema da Maria que vai com as outras, não é a Maria ir com as outras. O problema é a Maria ir com as outras sem saber por quê. Verdade. Porque se você vai com a Maria, sabendo o que a Maria está fazendo, você tem consciência de quem você é. Agora o problema é ir com a Maria, né? Ser Maria vai com as outras, sem saber para onde. Então, quando nós olhamos a nossa alma, nós temos que ver se ela está bem sintonizada. Precisamos nos encontrar para não ficar loteando a nossa alma. Talvez você está me assistindo, sua alma está loteada. Então, nós vamos lá em 2 Coríntios 5,17, diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. Ah, então se eu sou uma nova criatura, em Cristo eu sou uma nova criatura, então eu posso controlar os meus movimentos emocionais. Nós movimentamos facilmente, muito facilmente, o movimento físico, Carol. Sim. Facilmente. Levanta a mão, bate palma, pá, a gente movimenta, vai pra lá, pra cá, sem nem perceber dos movimentos da gente. A gente só percebe quando machuca. Verdade, né? Quem não dá pra fazer. É igual futebol, diz que não é uma coisa muito bruta. É MMA que é bruto. Futebol é muito bruto. Um dedinho que a gente destronca, a gente não consegue jogar com a mesma flexibilidade e habilidade. Um dedinho da mão, pra você ter uma ideia. Não é a mesma coisa. Nós movimentamos muito bem, nós só não percebemos. Nós temos dificuldade, sabe de quê? De movimentar com os movimentos da nossa alma, da nossa mente. Nós não temos facilidade para movimentar emocionalmente. Emocionalmente nós somos muito rígidos. Parece que nós nos engessamos com aquele rótulo que nós mesmos colocamos, ou outros colocaram, né? E ficamos em cima daquele rótulo engessados. E aí começamos a ter trauma. Certo? Porque, por exemplo, se essa folha aqui, essa folhagem aqui, ó, ela não fosse flexível, só esse movimento que ela já tinha quebrado. Tinha quebrado. Então, o que chama flexibilidade para não quebrar? Resiliência. Procura lá no dicionário o que significa resiliência. É a capacidade, mas procura, eu vou dar só uma pinceladinha. É a capacidade de envergar sem quebrar. E aquilo que enverga sem quebrar toma impulso para poder voltar com mais força ainda. É assim que funciona o arco da flecha. Ele é resiliente, ele é tensionado, né, o máximo, aí quando você solta, aquela força, aquela tensão, atira longe. A luta que você passa, a luta que eu passo, os problemas que eu passo, é para nos envergar, para nos atirar mais adiante, não é para nos destruir. E se somos uma nova criatura, nós precisamos de entender em que direção nós vamos movimentar o nosso eu. Se somos uma nova criatura, nós temos que saber em que direção está indo a nossa alma. Nós não movimentamos com facilidade a nossa alma. Né? Nós realmente temos dificuldade de fazer isso com precisão. Nós, às vezes, loteamos a nossa memória e nos vendemos a situações, né? E nem nos localizamos, às vezes, onde estamos. Ficamos com a memória desfocada, deslocalizada, justamente por não saber quem somos nós, onde está o nosso eu. Nós vamos falar muito mais sobre isso. Esse tema ele é complexo. É amplo, né? Não sei se você está com vontade de me fazer pergunta, mas você pode fazer. Eu tô até pensando aqui, acho que eu vou trazer uma lista na semana que vem. Eu não sei se eu vou responder todas, né? Perguntas aqui. E você de casa também, que quiser fazer perguntas sobre o tema, entre em contato com a gente, entra em contato pelo portal ou pelo WhatsApp da revista. Fala, olha, eu queria fazer pergunta para o pastor Marcelo, do Coração do Pastor. Entra, pede mais informações, um tema que você gostou, que você quer ouvir mais um pouquinho, entra em contato com a gente. E tem muita coisa mesmo, pastor, porque é um tema amplo, né? Nós vamos falar dos instrumentos de navegação, né? Para que a gente possa mover, né? Movimentar, falar sobre a autoconsciência, que é o eu, né? O autoconhecimento, que é o eu, e a autoconsciência é saber o que eu vou fazer com esse eu. Então, na verdade... O autoconhecimento é eu. E a autoconsciência é o que eu faço com esse eu que eu tenho. Eu tenho um eu, e sou um eu. E o que eu faço com ele? Se eu estou em Cristo, aí fica mais fácil. Se eu não estou, aí eu vou ter problemas emocionais. Então, na próxima semana, o senhor vai nos dar mais algumas dicas de como identificar e descobrir esse eu. E o principal, como usar. Vamos começar a falar. Hoje eu trouxe 2 armas, Veio né? armado, Vim muito armado. Não deu para mexer com esse de cá, não, porque não deu tempo. Né? Mas eu vim para poder mostrar um texto aqui tremendo, onde o Senhor mostra das nossas fragilidades, de não saber onde estamos. Então, na semana que vem, o pessoal vai ter que ficar ligadinho aqui para acompanhar isso. E eu espero você na semana que vem. Te espero amanhã também para mais um testemunho que vai edificar a sua vida. E semana que vem o quadro do Coração do Pastor. Até lá!